Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Diário da Vida. Hoje eu vou contar para vocês como que começou o meu despertar da consciência para a espiritualidade, espírita, mais precisamente. Desde que eu me conheço por gente, não sei quando nem como começou, mas eu sempre tive muita afinidade, muita curiosidade, muita simpatia pela doutrina espírita. Não sei como que isso surgiu, se eu sempre assim, quando eu ouvia alguém falar sobre as crenças do espiritismo, se era em algum programa de televisão, em alguma reportagem, não sei como que começou isso, mas sempre tive assim, muito interesse. Era uma curiosidade muito grande para saber mais. Era como se eu tivesse vindo para essa vida com um objetivo de despertar essa curiosidade, esse interesse pela doutrina espírita. Eu não sabia direito, né, o que era aquelas coisas assim de vidas passadas, de reencarnação, de vida após a morte, mas eu acreditava. Eu acreditava em tudo o que eu ouvia falar sobre essas crenças. E nas escolas onde eu estudei as séries iniciais, o ensino fundamental, o ensino médio, não tinha nenhum livro sobre espiritismo, nada desse tipo. Então eu fiquei até os 17 anos sem ler nada sobre espiritismo, né? Só de ouvir falar em algum programa, de alguma reportagem que eu achava sobre isso, de ouvir as pessoas comentar sobre isso. No ensino médio, um dia aconteceu, uma professora, ela contou para a minha turma que ela estava lendo um livro da Zíbia Gasparetto. E eu também já tinha ouvido falar da Zíbia Gasparetto. E eu também já tinha despertado assim, muito interesse, muita curiosidade em saber mais, em ler algum livro dela. Não sei como que eu tinha descobrido sobre ela, não lembro. Parece assim que desde sempre eu já tinha ouvido falar. E aí ela contou a história daquele livro da Zíbia que ela estava lendo e eu me fascinei pelo livro. Nossa, eu fiquei muito impressionada, com muita curiosidade, com aquela necessidade. Eu preciso ler esse livro, eu preciso ler um livro da Zíbia Gasparetto. Eu senti a necessidade muito forte, era um objetivo de vida que eu tinha, era encontrar em algum lugar um livro da Zíbia Gasparetto. Eu precisava ler, porque eu fiquei encantada com aquela história. E aí foi despertando mais, né, esse interesse. Só que eu buscava nas bibliotecas, eu não encontrava nada, não tinha nada na biblioteca onde eu estudava. Eu procurava na biblioteca pública algum livro de espiritismo, não tinha nada. Aí eu me formei no ensino médio e fui fazer um curso técnico em uma instituição de ensino maior, que tinha até cursos de faculdade lá. E aí tinha uma biblioteca enorme. E eu era doente por biblioteca, né? Biblioteca desde sempre era o meu passatempo preferido, de ficar lá, porque às vezes, né, nas escolas onde eu estudava, eu dependia de transporte, então acontecia da aula terminar mais cedo, ou de não ter aula nos últimos períodos, e aí não tinha o que a gente ia fazer. Eu ia me esconder na biblioteca e ficava lá no meio dos livros, lendo um pouquinho de um livro, um pouquinho de outra coisa, lendo as reportagens nos jornais, nas revistas. Era o meu passatempo preferido, sempre foi a biblioteca, o lugar onde eu mais passava o tempo. E aí nessa instituição que eu fui fazer o curso técnico, tinha uma biblioteca enorme. Na primeira semana que eu estava lá, eu já fui lá falar com a bibliotecária e perguntei se não tinha nenhum livro da Zíbia Gasparetto. E não é que tinha um único livro da Zíbia, mas tinha lá. Pensa na alegria que eu senti quando eu finalmente pude pegar um livro da Zíbia para ler. Então, o primeiro livro da Zíbia Gasparetto que eu li era
Ninguém é de Ninguém. E eu me encantei pela história. Eu acho que uma semana eu já tinha lido o livro, né? E são livros bem grandinhos, né? Por volta de 400, 500 páginas. E já aconteceu assim de eu ler um livro desse assim, 4 dias. Porque quanto mais a gente lê, mais quer ler para saber o que vai acontecer, como é que vai terminar aquela história, o que vai acontecer. Aquilo parece uma novela, é uma coisa assim que eu não conseguia deixar o livro nem para tomar água, nem para comer, eu não queria fazer nada, eu só queria terminar de ler aquele livro para saber o que ia acontecer. Era uma história assim que foi envolvendo muito, e todos os outros livros da Zíbia que eu fui lendo era isso, né? Era esse envolvimento muito grande para saber o que ia acontecer, como é que ia terminar aquela história. Enfim, eu li esse primeiro livro dela e aí não tinha mais nenhum na biblioteca. Com o passar do tempo foi aparecendo depois outro e mais outro, e daí sempre que eu via um livro novo dela na biblioteca eu já pegava para ler e eu devorava o livro em pouquinhos dias. E aí eu comecei a aprender muito com cada livro que eu li. Cada livro eu aprendi alguma coisa. E eu comecei a usar todo aquele aprendizado na minha vida. Porque daí começou a acontecer algumas situações e que eu acabei usando, né, o aprendizado que eu estava obtendo através daqueles livros para resolver aqueles problemas, aquelas situações que ia acontecendo comigo. E dava tudo certo, né? Porque daí eu conseguia encontrar as respostas para tudo que estava acontecendo e eu conseguia usar o ensinamento do livro na minha vida. E com isso eu consegui superar muita coisa. Inclusive aquela história de bullying na faculdade que durou 4 anos. Os livros espíritas me ajudaram muito a enfrentar tudo isso. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre bullying, assiste, porque vale a pena, tem muito aprendizado que eu aprendi com toda aquela história que me aconteceu e como que eu virei o jogo. Chegou uma hora que eu descobri que eu tinha que aceitar aquele problema, porque eu estava tendo um crescimento espiritual com tudo aquilo, eu estava aprendendo muito, e eu conto toda essa história naqueles vídeos, então assiste lá que vale a pena. São vídeos de curtinha duração, distribuídos na playlist Diário do Bullying, aqui no canal Diário da Vida. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, é importante para mim, para continuar fazendo esses vídeos, se você gostar de assistir os outros vídeos que tem aí no canal. Então, né, todos os livros que iam surgindo novos na biblioteca sobre espiritismo, espiritualidade, livros da Zíbia Gasparetto, eu pegava todos e eu lia tudo e não deixava escapar nada e absorvia o máximo que eu podia de aprendizado daqueles livros. Eu sempre aprendi muito com tudo que eu li e eu usava na minha vida e dava certo, porque eu conseguia encontrar o fio da meada, sabe? Acontece uma situação que você fica assim, por que aconteceu isso? E daí eu fui descobrindo que por trás de cada situação que acontece na nossa vida, tem uma história por trás disso, que se não está nessa vida, está numa outra vida passada, né? É lá que está a explicação das coisas que estão acontecendo hoje com a gente. E eu fui aprendendo isso e aceitando algumas coisas e usando todo esse aprendizado dos livros para resolver os meus problemas. Então esses livros me ajudaram muito em todas as situações que aconteceram comigo e até hoje eu continuo usando esses aprendizados todos. Aí eu me formei no curso técnico, eu fiquei uns 3, 4 anos sem estudar. E aí depois surgiu a oportunidade de eu fazer uma faculdade. E aí eu fui fazer faculdade. E aí tinha lá na universidade tinha uma biblioteca muito maior ainda, né? E daí lá, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, né? Tinha 2 estantes enormes cheias de livro espírita. Nossa! Quando eu vi aquilo, pronto, me encontrei aqui que eu vou passar a maior parte desses 5 anos de faculdade, né?
E eu posso te dizer uma coisa, quando chegou o final do curso, eu olhava para aquelas duas estantes de livro e eu não tinha mais nenhum livro que eu pudesse ler, porque eu já tinha lido todos, todos. Tinha toda a coleção lá dos livros da Zíbia Gasparetto, ditados por Lúcius, e eu li todinhos. Então, assim, terminou a faculdade e não tinha mais nenhum livro novo que eu não tivesse lido, porque eu já tinha lido tudo. E aí, lá, eu acabei conhecendo outros autores que também escreviam romance espírita, né, do mesmo tipo, né, um tipo de literatura assim que me fascinou muito. Eu amo de paixão ler livros espíritas, romance espírita. E esses autores foram a Mônica de Castro e o Marcelo César, dos quais eu li muitos livros. Inclusive sobre o Marcelo César, eu já li um livro e fiz um vídeo sobre esse livro, que vou deixar aqui em cima na descrição para você assistir. Vale a pena, porque é um livro que eu estou recomendando lá para uma história bem interessante. Então eu acabei lendo tudo o que tinha naquela biblioteca desses livros e no fim do curso eu já tinha lido tudo, aquelas duas estantes de livros. Não tinha mais nenhum que eu não tivesse lido. Então eu aproveitei muito bem tudo o que me foi apresentado, né, para ler. E é bem estranho assim que cada livro eles chegavam nas minhas mãos em um momento que realmente eu precisava ler aquele livro naquela situação que eu estava vivendo para aprender a lidar com aquela situação. São livros que me ajudaram muito em tudo, livros que me ajudaram a aprender muito com cada situação que foi me acontecendo, cada história, né? E me ajudaram muito em tudo. Então, todo o conhecimento, né, que eu fui obtendo através desses livros, dessas histórias, eu fui usando, né, na minha vida, e isso me fez crescer muito espiritualmente, porque foi um aprendizado muito grande. E esses livros, eles surgiam como uma ferramenta para me ajudar a enfrentar tudo isso. Então, com esses livros que eu li, despertou muito a minha consciência para esse tema de espiritismo, de espiritualidade. Eu aprendi muito, eu evoluí muito com todo esse conhecimento que eu adquiri através desses livros, que me ajudaram a enfrentar muitas situações, que eu utilizei esse aprendizado, e é sempre uma coisa nova que a gente aprende com cada livro que a gente lê. Então, quando eu pensei que eu tinha aprendido muito, bastante, tudo que eu tinha para aprender, eu percebo hoje que eu estava enganada, pois neste ano também aconteceu um aumento enorme no meu conhecimento. Até então eu tinha aprendido muito através dos livros, e neste ano eu acabei descobrindo muitos vídeos com pessoas incríveis que foi assim onde eu encontrei muitos temas diferentes que eu ainda não conhecia também, né? E aí comecei a ter algumas experiências este ano, com algumas coisas novas, desconhecidas de mim até então. E aí eu fui pesquisar mais sobre essas coisas que estavam acontecendo comigo, o que era isso que estava, né, acontecendo, e eu acabei descobrindo outras coisas, outras pessoas falando sobre outras coisas, e novas experiências foi acontecendo comigo. Vou deixar aqui em cima também a descrição de um desses vídeos, que é sobre sons intracranianos. É uma coisa que até esse ano eu nem sabia que existia. E daí, através de um livro, eu acabei descobrindo que existia, e eu acabei tendo experiências com isso e fui pesquisar sobre isso e encontrar mais coisas sobre isso. Então,
esse ano é o ano das experiências nesta área, né, de espiritualidade. Eu percebo assim que o que eu imaginava que eu já tinha conhecido tudo, na verdade eu ainda estou em processo de despertar da consciência. Eu ainda estou aprendendo. Esse ano eu aprendi muito e eu acredito que ainda tem muitas coisas para aprender. E com esse canal que eu comecei este ano, eu continuo aprendendo muito, com muitas coisas, com muitos temas. E eu quero continuar aprendendo junto com você, com a sua ajuda. Então se inscreve no canal, deixa o seu comentário, a sua sugestão de tema para vídeo. Você pode contar a sua história, pode deixar perguntas. Eu posso fazer um vídeo só respondendo perguntas. Então é muito importante para mim ter esse retorno positivo de você que está aí assistindo esses vídeos. Entra aqui no canal Diário da Vida, tem outras histórias, outros vídeos com experiências que eu vivi, com relatos de histórias bem interessantes para você assistir. Se você gostar, se inscreve mesmo, deixa a sua opinião, a sua sugestão, enfim, tá? Então, eu ainda sou uma pessoa que estou em processo de despertar da consciência. Aprendi muito com a vida, muito com tudo que eu já li, com tudo o que eu já ouvi, já pesquisei e continuo aprendendo cada vez mais. Realmente todo esse processo de aprendizado, de interesse nesse tema de espiritualidade me ajudou muito a enfrentar muitas coisas que aconteceram comigo. Era algo assim que eu acredito que estava no meu destino. Eu tinha realmente, né, desde de criança a despertar esse interesse por esse tipo de literatura, porque lá na frente ia acontecer alguns desafios que eu ia precisar ter esse conhecimento para enfrentar, para lidar com todas essas situações, né? E realmente eu cresci muito, eu acredito que eu evoluí muito espiritualmente com cada situação que aconteceu comigo até hoje, com cada aprendizado que eu tive, com cada livro que eu li e que eu consegui encontrar respostas para muitas coisas e continuo aprendendo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Posso fazer mais vídeos sobre isso se você quiser. É só deixar aqui nos comentários, se inscrever no canal para não perder nada. Muito obrigada por esses minutinhos que você dedicou assistindo esse vídeo. Beijos na sua alma e até o próximo vídeo.